Domingo, né? O primeiro dia da semana. O dia que Jesus ressuscitou, né? Antigamente nós dávamos o último dia para Deus, que era sábado. Ou para nós, trabalhávamos 6 dias e descansávamos um. Depois que Jesus veio, ele mudou a nossa mentalidade e mudou esse percurso, né? Um dos motivos é que ele ressuscitou no domingo, né? E eu prefiro não abrir mão de estar na casa dele aos domingos. Mas o que eu quero comentar hoje? A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, depois lá do 10º versículo, lá para frente, fala que Jesus voltou na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. É interessante, outro dia eu estava lendo as questões de Nazaré. Era uma cidade muito simples, era uma cidade que ficava lá no canto, era uma cidade sem expressão. Tanto é que teve um apóstolo, né, que antes de ser apóstolo, disse: pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Porque nunca tinha saído nenhum expoente, nenhum escritor, nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhuma pessoa de destaque. Jesus fez questão de ser criado lá, porque Jesus quis mostrar que o homem, ele é na sua essência e não naquilo que ele possui, né? Não no status que tem, não no poder que tem, não. Jesus, eu acho que Jesus era um cínico se fosse hoje classificar ele na filosofia, apesar dele ter alguns conceitos diferentes, né? Mas ele provava que a vida era mais do que o que se tem, do que o que se possui. Mas aí Jesus chegou na sinagoga e tinha 3 cadeiras lá no púlpito na sinagoga. A sinagoga, quando foi criada a igreja da sinagoga? Foi criada lá na Babilônia, que hoje é o Iraque, na época do Nabucodonosor, né? Então a sinagoga tinha 3 cadeiras na frente, né? Numa sentava o rabino, noutra sentava quem ia ler, e no meio ninguém se assentava, tinha um pano azul, esperando o Messias. E aí Jesus chegou naquele sábado, como é o costume dos judeus, né? Ele foi judeu, ele praticava isso até ele quebrar essa questão do sábado. E aí ele foi convidado para ler. E ele chegou e leu um texto do profeta Isaías e diz: eis que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos cativos. Ele viu, ele ficou olhando ali para o povo e viu que o povo sofria tudo aquilo, nós sofremos, né? Preso, pobre de espírito, doente, né, dores da alma, e ele viu tudo aquilo, e ele leu aquele texto, e ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Ele vai lá e tirou o pano azul e assentou-se na cadeira, dizendo: hoje eu cheguei. Gente, aquilo deu um reboliço danado, o povo até pensou em matá-lo, né? E acabou que por isso ele deixou de morar em Nazaré. Depois ele foi morar lá em Cafarnaum, na casa do Pedro. O pessoal não reconheceu quem era ele, né? E ele se revelou naquele dia que ele era o Cristo. Ele se revelou que veio fazer tudo isso. Gente, ele assentou-se na cadeira do meio, ele tirou o pano. Ele diz: eu cheguei, hoje chegou o Salvador, hoje chegou aquele que pode salvar. Gente, os homens continuam, né, brigando com Jesus, não aceitando seu senhorio, não aceitando seus ensinamentos, preocupado em só ganhar dinheiro. Dinheiro é o seu Deus, e enquanto isso o homem está indo para o inferno. Enquanto isso o homem está indo para o inferno, está sendo triturado. Lamentável, lamentável. É melhor que não se tenha nada e se tenha tudo. É melhor que você não tenha tanto dinheiro assim e tenha Jesus, do que você ter tudo e perder tudo, porque a vida vai passar e vai acabar. Bom domingo.